Olá, alunos do oitavo ano, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje iremos dar entrada à semana 4 do PET 3. Como é que o tempo está passando muito rápido, né, gente? A gente já está na semana 3, mais 2 semanas e a gente acaba o PET. Muito rápido isso. E hoje, continuando na geometria, iremos falar sobre semelhança de triângulos. Bora lá? Bom, o que seria uma semelhança de triângulos? Duas figuras poligonais são semelhantes quando existe uma correspondência entre seus vértices, de forma que os ângulos em correspondência sejam congruentes, ou seja, mesma medida, e os lados em correspondência sejam proporcionais. O valor das razões que formam as proporções entre seus lados é chamada de razão de semelhança. Bom, e na matemática, a gente usa a notação uma ondinha para indicar semelhança. Bom, então isso seria a semelhança de triângulos. Não é muito difícil você visualmente notar que dois triângulos são semelhantes. Mas às vezes a nossa visão pode atrapalhar um pouco nisso. Então, a gente entra em alguns casos que ajudaria a gente a descobrir se tais triângulos eles são semelhantes ou não. Isso em casos em que ele não está um dentro do outro, como, por exemplo, em muitos livros eles trazem. Deixa eu pegar a minha caneta aqui, em que eu posso ter um triângulo assim, e aí eu tenho um corte aqui no meio. Bom, como está um dentro do outro, você já pode dizer que eles são semelhantes, simplesmente porque este ângulo é o mesmo para os dois. Por conta de ângulo, a gente pode saber também que este ângulo vai ser o mesmo que esse, e este ângulo é o mesmo que esse. E também tem a questão da razão. Esse lado aqui, por exemplo, pode ser 2 vezes maior que esse daqui. É um jeito de vermos a semelhança de triângulos. Mas e se tivermos dois triângulos completamente distintos, separados, eles não estão dentro um do outro? Isso entra exatamente no que eu vou mostrar a seguir. O primeiro caso é o caso ângulo, 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 onde se dois triângulos eles possuem todos os seus ângulos iguais, então eles serão semelhantes. Por exemplo, nessa foto, nós temos que o ângulo C e o ângulo F, eles têm a mesma medida, mesmo tendo os seus triângulos de tamanho diferente. Olha só. Deixa eu pegar a caneta novamente. E para definir questões de ângulo, simplesmente a gente coloca um chapeuzinho na cabeça da nossa letra maiúscula. Lembrando, vértices, eles são nominados com letras maiúsculas, sempre. Ele vai ser igual ao ângulo F. Também vamos ter que o ângulo A é igual ao ângulo D. E o ângulo B é igual ao ângulo E. Se nós tivermos pelo menos 2, esse caso ele já é verdadeiro. Agora, se você tiver um ângulo só, ele ainda pode não ser semelhante. Como, por exemplo, no caso de um triângulo retângulo, em que os nossos ângulos podem aqui ser 90, nos dois serem iguais, 90, mas o nosso ângulo aqui ser 30 e aqui ser 60. Lembrando que a soma dos ângulos internos é igual a 180. E aqui também pode ser, o outro triângulo pode ser 45 graus e o outro também 45 graus. Isso já nos demonstra que esses dois triângulos, eles não são semelhantes.
Isso é um caso. Então, por isso que é bem importante vocês observarem o que está acontecendo dentro do triângulo. Se eles forem semelhantes, você só calcula a razão entre eles, que normalmente é isso que vai estar se pedindo em uma questão de semelhança de triângulos. Deixa eu apagar aqui para poder passar para a próxima página, ou será que eu posso passar? Ah, não, eu posso passar sem desmanchar. Então, vamos continuar. Aqui nós temos um novo caso, que é o caso lado, ângulo, lado. Neste caso, se tivermos dois lados com a razão de semelhança e entre eles, esses dois lados, né, tiver um ângulo igual ao respectivo do outro triângulo, nós temos, então, dois triângulos semelhantes. Esse caso aqui, por exemplo, só um apontamento, um triângulo, ele não vai ser semelhante se esse meu lado, por exemplo, aqui está certo, mas o meu lado foi esse. Apenas esses dois lados são uma razão de semelhança. Ele tem que seguir. Quem tem que ter o mais próximo tem que ser esse e o ângulo, o vértice no meio entre eles, tem que ser o mesmo do outro triângulo. Que é o caso em que eu vou mostrar agora. Desses dois triângulos, ABC e o EFG. Então, para a gente calcular a razão de semelhança em um triângulo, é só a gente pegar o segmento de reta, que no caso é esse AC. Digamos aqui que ele vai ser 10. E dividir pelo mesmo segmento, lembrando, tem que ser o mesmo, no outro triângulo. Vou dizer que aqui valia 5. Agora é só dividir os dois. Nós temos 10 dividido por 5, que é igual a 2. Então, a gente sabe que a razão entre esses dois triângulos nesse lado é igual a 2. Mas vamos ver se aqui também é a mesma coisa? Vou dizer aqui que vale 8. E aqui, então, vai valer 4. Estou pegando números mais fáceis porque eu quero que dê certo, né? Então, eu já sei que se eu tenho um lado vale 8, o outro vale 4, se eu dividir os dois, também vai ser igual a 2. Então, olha só que maravilha. Eu já tenho dois lados que são semelhantes, que têm uma razão igual, que é o 2. Mas e o ângulo é o mesmo? Vou chamar esse ângulo aqui, então, como a gente pode ver aqui, opa, foi mal. Esses dois ângulos, eles são iguais. Se eles são iguais e eles estão entre esses dois lados, né, que estamos olhando, então isso nos dá que esses dois triângulos, o triângulo, normalmente vai vir assim no exercício, um triângulozinho e ABC semelhante ao triângulo EFG. Bem bacana, não é? E agora, por último, no caso lado, lado, lado. Se dois triângulos tiver todos os seus lados com a mesma razão de semelhança, então eles serão semelhantes. Mas isso é, de certa forma, simples de ser notado, porque se eu já tiver dois lados que são semelhantes, é quase 100% de... Não vou falar 100%, que pode ter alguns casos extremos em que isso não acontece. Mas, quando tiver dois lados já certo, possivelmente eles já são semelhantes. Mas pode ter um caso, por exemplo, que eu tenho um triângulo assim, e o outro triângulo ter a mesma medida aqui e a mesma medida aqui, mas a terceira medida, ela não ser com a mesma razão entre os outros. Esse aqui tem o mesmo tamanho que esse aqui tem o mesmo tamanho que esse, mas esse
não é o mesmo tamanho e nem a mesma razão com esse. Mas aí entramos no caso que eu trouxe, novamente com o triângulo ABC e FG, em que nós temos uma razão de semelhança, que é o que a gente está querendo mostrar, né? Então, o que acontece? Eu tenho dois triângulos em que os seus segmentos aqui, AC e EF, têm a mesma razão. Como que eu vejo isso? Comumente, em exercícios, livros, essas coisas, eles demonstram que dois lados eles têm a mesma razão ou são iguais com um risquinho. Se tiver um risquinho e o outro triângulo também tiver o mesmo risquinho, a mesma quantidade de risquinho, então ele é semelhante, é o lado com a razão igual ao outro. A mesma coisa acontece aqui com todos. Então, ou seja, eu tenho AC, o segmento AC, com o segmento EG. Para ele ser semelhante, a gente sabe que isso aqui, a razão é 2, digamos assim, né? Eu não estou supondo valores. Mas para ele ser semelhante, ele encaixar nessa coisa, nessa nossa opção, ele tem que todos os seus lados serem iguais. Todos iguais, não. Todos terem a mesma razão de semelhança. Como assim? O AB, se eu pegar um triângulo, o mesmo que eu usei ali atrás, em que os seus lados vai ser 5, 4, 3. E aí um outro triângulo em que vai ser 10, 8 e 6. Isso aqui, se você observar, é 2 vezes maior, 2 vezes maior. Deixa eu colocar o vezes aqui. E esse aqui também, 2 vezes maior. Você pode ver, todos são só 2 vezes maior que o outro. Ou seja, a razão entre os dois triângulos, a de semelhança, vai ser 2. E assim, dessa forma que você vai observar se tal triângulo ele é ou não semelhante. Você vai observar todos os seus ângulos, que costumam, se você olhar o caso dos ângulos, quando está um dentro do outro, porque aí você pode usar as propriedades de ângulo, que isso aqui é ângulo interno alterno, ou você também pode usar o caso lado ângulo lado, que também é mais comum você utilizar com um dentro do outro também, e o lado do lado, que esse é mais comum você usar quando eles estão separados, que é uma forma de você conseguir descobrir melhor o que está se passando. Mas não é um bicho de 7 cabeças. Vocês, dando uma treinada, vocês vão conseguir notar isso, perceber, e vão ver, assim, que não é, uau, que complicado. Não, ele é até uma conta gostosa de se fazer, porque ela é bem... Não tô sabendo falar a palavra. É gostoso de se mexer. Vou falar só isso, não vou ficar prolongando. E agora eu vou falar um pouquinho de Teorema de Pitágoras, porque eu vi que nós temos uma questão do nosso livro, mas pouco se fala. Bom, o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos catetos, do quadrado dos catetos. Não podemos esquecer isso. O que seria isso? Quem que é a hipotenusa? Lembrando, Teorema de Pitágoras ele só serve para triângulos retângulos. Triângulos retângulos são aqueles que têm um ângulo de 90 graus. Quando você tem um triângulo de 90 graus, nós temos um lado que é o maior, que é esse aqui onde eu fiz a setinha, que é a nossa hipotenusa. Nós temos o nosso cateto, que nesse caso aqui é o nosso cateto adjacente.
Eu escrevo muito mal, gente, desculpa. E esse daqui, que é o nosso cateto oposto. Tendo isso daqui, a gente consegue calcular o teorema de Pitágoras, onde ele vai ser essa formulinha. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Também muito utilizado já de uma vez, em que a é igual a raiz de b ao quadrado, de b ao quadrado mais c ao quadrado. Mas é melhor você usar a fórmula dessa forma aqui, onde eu estou fazendo a setinha, porque se eu tiver apenas não tiver, no caso, o valor de B, ou eu não tiver o valor de C, dá para mim mexer na fórmula e conseguir ainda assim descobrir os valores dos nossos lados. Bom, a gente pode também utilizar esse teorema para facilitar o cálculo da diagonal de um quadrado e a altura de um triângulo equilátero, né? Que é onde todos os seus lados e seus ângulos são iguais. Também pode-se usar o teorema de Pitágoras. Na verdade, é até melhor você usar o teorema de Pitágoras para calcular a altura do triângulo equilátero, porque você já sabe que esse lado é igual a esse aqui também vai ser igual. Você pega a metade desse daqui, o total desse daqui, e descobre quem é a sua altura. Bacana, não é? Bom, e eu acho que por hoje é isso. Eu não tenho muito o que falar sobre essa matéria, porque realmente ela é bem mais tranquila de se mexer. Mas se vocês quiserem, até que eu faça uma prova do Teorema de Pitágoras, é só vocês me chamar, pedir aqui nos comentários do YouTube, que eu faço essa prova para vocês, num vídeo mais curto, tentando explicar direitinho, de uma forma que não fique maçante para vocês, que esse não é o intuito do vídeo, e sim mostrar para vocês de uma forma bem rápida e prática, que aqui a gente quer para praticidade, a gente não quer dificultar é nada. Mas é isso. E não esqueçam de seguir a gente aqui no YouTube. Também não esqueçam de entrar no nosso Instagram, que também vamos estar falando sobre esse assunto da semana 4. Também, se você ficou com alguma dúvida das outras semanas por lá, a gente também consegue responder para você. E é isso, gente. Bons estudos aí para vocês. Qualquer coisa é só chamar a gente. Tchau, tchau!